Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Curiosidades do mundo animal. Os insetos estão entre os menores animais que habitam o planeta Terra, e há de todos os tipos, voadores, terrestres e aquáticos, cada um com características particulares que permitem que as espécies vivam em ecossistemas específicos. Em muitos aspectos, os insetos são diferentes da maioria dos outros animais que conhecemos, já que sua morfologia é diferente. Uma dessas particularidades é a forma como eles obtêm oxigênio para sobreviver. Se você quer saber como os insetos respiram e por onde eles o fazem, continue lendo este artigo de Perito Animal. Continue lendo. Também lhe pode interessar: os insetos dormem? A respiração dos insetos. O processo de respiração dos insetos ocorre de forma diferente de outros animais conhecidos. Os mamíferos, por exemplo, caracterizam-se pela obtenção de oxigênio pelo nariz, de onde ele passa para os pulmões para ser transformado em dióxido de carbono, que é expelido na próxima exalação. Esta é a explicação básica do procedimento. Nos insetos, porém, este mecanismo é realizado de forma diferente. Então, como os insetos respiram? Os insetos absorvem oxigênio externo através dos tecidos do corpo chamados espiráculos, que são encontrados em seu exoesqueleto, ao nível do abdômen, na forma de orifícios ou aberturas no corpo. Quando armazenado nos espiráculos, o oxigênio é transportado para as traqueolas dos insetos, tubos de diâmetro menor que são distribuídos por todo o corpo e são responsáveis pelo transporte do oxigênio para as traqueias. Sacos medindo menos de 0,2 micrômetros. Estes sacos agem como os pulmões dos insetos, mas estão localizados em diferentes partes de sua anatomia. As traqueolas são distinguidas como membranas úmidas que permitem a troca de gases de fora e de dentro. Uma vez feito isso, as células dos insetos recebem o oxigênio de que necessitam e expulsam o dióxido de carbono correspondente através dos mesmos espiráculos. Este movimento de gases ocorre no sistema respiratório do inseto. Nem o sistema circulatório nem outros tecidos estão envolvidos. Em outras palavras, como um inseto absorve oxigênio do ar e como chega a seus tecidos? Através da respiração celular, assim como nos seres humanos e em todos os seres vivos com células. Entretanto, a respiração celular é a parte final de todo o processo, aquela que envolve a troca de gases. Portanto, e se quisermos saber qual respiração tem cada tipo de inseto, como vimos, eles seguem um sistema respiratório traqueal. Este aparelho respiratório funciona da mesma forma para todos os insetos terrestres, com exceção de que os insetos menores não precisam fazer um esforço para manter o funcionamento dos espiráculos. Espécimes maiores que 3 cm, porém, requerem mais esforço muscular para realizar a respiração porque sua taxa metabólica é maior. Este é o caso dos coleópteros, mais conhecidos como besouros, como o besouro da morte, também chamado de Cestobion rufovilus 1. Como os insetos aquáticos respiram? Apenas 6% dos insetos são aquáticos. Dos demais, alguns deles vivem nas primeiras etapas de seu desenvolvimento em ambientes aquáticos. Como incorporam oxigênio nesses casos? Como os insetos aquáticos respiram? Adaptações de insetos aquáticos. Dependendo da espécie, estão presentes diferentes mecanismos para que os insetos obtenham oxigênio, assim como os insetos terrestres. Os insetos aquáticos têm um sistema traqueal, mas o utilizam de forma diferente graças a várias adaptações. Estas adaptações são traqueias hidrofóbicas. Elas impedem a entrada de água no organismo do inseto, mesmo quando os espiráculos são implantados para realizar o processo de respiração. Este é o método utilizado pelas larvas de mosquito. Cerdas hidrofóbicos. São tubos capazes de romper a tensão superficial da água. As larvas de dípteros pertencentes ao gênero Iristalis utilizam esta adaptação, como a mosca zangão como Iristalis tenax, e a mosca de pomar Iristalis horticola. Pelos hidrofóbicos. Numa tentativa de distanciar as visitas à superfície, algumas espécies desenvolveram cerdas ou pelos capazes de sustentar bolhas de ar que utilizam para extrair oxigênio. Os insetos do gênero Nutoneta, como o Baxoimer Nutoneta glauca, fazem uso desta adaptação. Plastrão. Os plastrões são bolhas não compreensíveis que evitam que o inseto tenha que ir à superfície para respirar. Os plastrões são formados pela presença de pelos hidrofóbicos na cutícula do corpo do inseto,
que mantém uma constante troca de ar sem destruir a bolha. Insetos do gênero Apolocheirus, Hemiptera como Apolocheirus astivalis, e Helmis, Coleoptera como o escaravelho Helmisanea, tem plastrões. Brânquias traqueais, onde as traqueolas devem ser localizadas. Alguns insetos desenvolvem extensões de folhas finas que são visíveis na parte externa do corpo. Estas são as brânquias traqueais. Este sistema é utilizado por larvas da subordem Zygoptera, como a própria vela de Moisil Caloptrix virgo, e Trijoptera, como a quimarra de Stephens Pilopotamidea stephens. Com essas adaptações, os insetos aquáticos desenvolveram três tipos de respiração em insetos aquáticos: traqueias hidrofóbicas, cerdas e pelos, plastrões e brânquias traqueais são adaptações desenvolvidas por insetos aquáticos para obter oxigênio das seguintes formas: obtenção de oxigênio do ar. Para obter oxigênio diretamente do ar, o inseto faz uso das cerdas hidrofóbicas, traqueias e pelos. Há três opções: romper a tensão na superfície da água e usando as traqueias hidrofóbicas para obter oxigênio. Quando o oxigênio se esgota, o inseto deve retornar à superfície. Romper a tensão superficial e usar as cerdas para obter oxigênio. Neste caso, o inseto deve permanecer com a cerda estendida para respirar. Romper a tensão superficial e usar os pelos hidrofóbicos para criar uma bolha de ar. Uma vez que a bolha se esgote, o inseto deve retornar à superfície para repetir o processo. Obtenção de oxigênio através da água. Este é o caso da respiração cutânea e do uso de brânquias e plastrões. Para descobrir como os insetos respiram por esses métodos, explicamos a seguir. Respiração cutânea. Algumas espécies que se desenvolvem em espaços aquáticos formam uma cutícula ou película externa através da qual absorvem os gases de oxigênio encontrados na água. Neste tipo de respiração, o oxigênio é obtido diretamente da água. Graças a este método, nenhum líquido entra no sistema traqueal porque o inseto é capaz de manter os espiráculos fechados até que o oxigênio se esgote. Esta respiração é utilizada por larvas dos gêneros Simulium e Chironomus, dípteros como a mosca Blandford Simulium persticatum. Respiração traqueal. Este método consiste em obter oxigênio do próprio ambiente aquático, sem a necessidade de aproximar-se da superfície. Nesses casos, as brânquias são encontradas cobrindo o ardo traqueal dos insetos, de modo que o oxigênio é distribuído a partir deles. Como descrito acima, plastros são formados pela presença de pelos hidrofóbicos na cutícula do corpo do inseto, que mantém uma constante troca de ar sem destruir a bolha. Obtenção de oxigênio das plantas. Os insetos aquáticos também podem obter oxigênio diretamente das plantas que ficam submersas. Para isso, eles pressionam seus espiráculos no arênquima das plantas, uma área do tecido com células intercelulares onde armazenam oxigênio. Você pode ver isso cortando o caule de uma planta aquática e observando pequenas divisões ocas no interior. Os insetos que obtêm oxigênio desta forma são as larvas dos gêneros Danacea, Coleoptera como Danacea jacobsoni e Danacea artiumbralis, Isrizogaster, Diptera como Isrizogaster basalis e Isrizogaster semitrirum. Assim, vemos que a respiração dos insetos é muito mais complexa e variada, de modo que os insetos respiram de uma forma ou de outra, dependendo do ambiente em que vivem. Como as moscas respiram. As moscas, animais que são tão comuns em nossas casas, usam o mesmo sistema de respiração traqueal que outros insetos terrestres. O espiráculo pelo qual entram as partículas de oxigênio está localizado no abdômen. De lá, eles são transportados através dos tubos da traqueia até as traqueolas, o destino final deste oxigênio. As traqueolas contêm fluido traqueal, que dissolve as moléculas de oxigênio e as transporta para o corpo da mosca. Este processo leva apenas alguns segundos e ocorre o tempo todo, mesmo enquanto a mosca está em voo. Entretanto, durante o voo, os insetos precisam consumir mais oxigênio e, portanto, o fluxo recebido deve ser aumentado. Embora os espiráculos se expandam para permitir a passagem de mais ar, isto não é suficiente para os níveis necessários durante o voo. Por causa disso, a mosca expande o sistema torácico e traqueal, o que multiplica a capacidade das traqueolas. Devido a este sistema, a mosca é capaz de processar 350 ml de ar por hora, em vez dos 50 ml que processa em repouso. Agora que você sabe como os insetos respiram, se quiser descobrir fatos mais interessantes sobre eles, não perca este e outro artigo, Os menores insetos do mundo. Se deseja ler mais artigos parecidos a como os insetos respiram, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografias de Rafael Borrás, J. Regueira Marcos, L.
Valera Reuco, N. 2017, 30 de maio. Respiração em insetos. Fisiologia animal 2. Ascabiologist. Como respiram os insetos. Arizona State University. Disponível em ilt.i/https://ascabiologist. Azul e do C% C3% B3 no Respiram os Insetos IGT. Acessem 30 de agosto de 2022. Chapman, RF 2013. Insetos. Structure and Function. Cambridge University Press.